Bom dia, a graça e a paz do Senhor a todas. Amém. Espero que todas estejam bem. Se não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Passando aqui para deixar um pequeno devocional para as nossas vidas, tá? Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 6, aonde Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana na beira de um poço. E vai começar dizendo assim, o capítulo 6. E estava a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Biblicamente, tá? No calendário judaico, a hora sexta era meio-dia. Glórias a Deus. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe. E o Senhor disse à mulher: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, dele e os seus próprios filhos e os seus animais? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluias. Glórias a Deus. Essa passagem ela é bem conhecida, é, que fala quando Jesus encontra essa mulher na beira do poço. É, ela era uma mulher considerada pecadora pela sociedade. E essa mulher, aleluias, era uma mulher que havia ali já tido 5 maridos e o último que ela estava não era dela, né? É, é uma passagem bem interessante. Você que ainda não conhece, leia o capítulo inteiro para você conhecer a história. Porque por aqui não dá, né? O tempo que quando a gente vai não dá para expor bastante a palavra, né? Então, como é apenas um devocional, eu quero bem resumir o que resumir. Então, essa mulher era uma pessoa muito mal vista. A Bíblia relata no início que essa mulher ia pegar água meio-dia, enquanto todas as outras mulheres iam para o poço pegar água pela manhã ou de tardezinha, porque nós sabemos que no deserto o sol é escaldante. De dia o sol é muito quente e à noite o frio é terrível. Mas ela, para não encontrar com as outras mulheres, porque ela era de má fama, né? A mulher que já tinha 5 maridos e o último que ela estava não era dela. Jesus disse isso para ela. Se não era dela, é porque era marido de alguém, né? Então essa mulher era uma mulher de má fama. Mas Jesus chega na beira daquele poço e Jesus chega para mudar a história daquela mulher. Enquanto ninguém dava nada por ela, enquanto todo mundo olhava ela diferente, Jesus chega para mudar a história daquela mulher. É tão interessante, né? Muitas vezes nós olhamos para alguém e não damos nada por aquela pessoa. Mas Jesus, ele tem um propósito para cada um de nós. E Jesus chega na hora certa, na hora marcada. Jesus, ele estava passando por Samaria. Ele poderia passar por outro caminho, mas ele decidiu passar por Samaria. E a Bíblia vai dizer que Jesus, os samaritanos e os judeus, eles não se davam. É, a Bíblia também diz que homem e mulher não poderiam se falar em público sozinhos. Ainda mais Jesus sendo um mestre, sendo um rabino, né? Não poderia. E os samaritanos também não se davam. Mas Jesus ele veio para mudar a história. Jesus ele veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para mudar, aleluia, o sistema. Aleluias. E Jesus, quando ele chega na vida de alguém, ele faz a diferença. E Jesus então tem um diálogo com aquela mulher que de primeiro ela já fica maravilhada, né?
homem judeu, mestre rabino, não poderia estar ali falando com ela, mas Jesus veio e ele veio fazer a diferença. O que me chama a atenção é que Jesus, ele tem um amor muito grande pelas vidas. O intuito do Senhor aqui nessa terra foi salvar vidas. E eu imagino assim que no momento que aquela mulher estava sendo escorraçada por todo e por todos, Jesus chega e muda a história dela. Aleluias. E Jesus diz: me dá. Jesus, ele inicia ali um diálogo com aquela mulher. E Jesus pede ela água para quebrar o gelo. Jesus inicia ali um diálogo, né? Me dá de beber. Ah, e ela disse: mas como você sendo judeu pede de beber para uma samaritana, né? E Jesus e ela disse assim, e Jesus disse para ela: olha, se você soubera quem falar contigo, mulher, você me pediria e eu te daria uma água, que essa água que você beber, nunca mais você vai ter sede, nunca mais você vai ter um vazio dentro de você, que todo dia você tá com o marido, todo dia você procura algo em alguém e não encontra. E esse vazio, mulher, que você tem dentro de você, eu posso preencher. Esse vazio que você tem dentro, procurando em pessoas, procurando em algo, esse vazio, a água que eu der para você vai preencher esse vazio e vai jorrar de dentro de você. Aleluia, água viva que brota para a vida eterna, que brota para a vida inteira. Você entende o que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo que a água que ele vai dar é o Espírito Santo, que a água que ele vai dar é a presença dele, que a água que ele vai dar é salvação. E quando alguém encontra verdadeiramente, genuinamente com Jesus, aleluia, aquele vazio que tem dentro da pessoa é preenchido pelo Espírito Santo, é preenchido pela palavra, é preenchida pela alegria do Senhor. E ao invés de procurar no mundo, nos prazeres, nas bebidas, nas drogas, no vício, na prostituição, a pessoa se enche da presença. Aquele que é cheio da presença, ele não procura em homem, não procura em mulher, não procura em bebida, não procura em álcool, não procura em amizade, preencher um vazio. Se há um vazio ainda dentro de você, se há um vazio em mim ou em você, está faltando alguma coisa. Porque quem tem Jesus é preenchido, não se sente só. Muitas vezes a pessoa está rodeada de pessoas, mas ao mesmo tempo ela se sente só e vazia. É porque ainda falta a presença, é porque ainda falta ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Quem tem Jesus não se sente só. Quem tem Jesus não se sente abandonada. Quem tem Jesus não tem necessidade de todo dia trocar de parceiro, de todo dia trocar, aleluia, de companheiro. Não precisa estar rodeado de amizade. Não estou dizendo que a amizade não é importante, mas não tem essa necessidade. Então, quando nós temos essa necessidade excessiva de ter sempre alguém, é porque nos falta algo. Nos falta ser preenchido pelo Espírito Santo. E eu quero dizer para você, deixa Jesus entrar na tua vida por completo. Deixa Jesus preencher tudo dentro de você. Deixa Jesus preencher todos os cômodos da tua casa espiritual. Não deixa Jesus entrar somente em um cômodo. Não, Jesus, o Senhor entra aqui somente na entrada. No resto para cá o Senhor não pode entrar. Jesus tem que preencher todas as lacunas da minha vida. Jesus tem que preencher tudo na minha casa. A minha casa é espiritual. Eu te convido hoje a deixar Jesus te encher. Eu te convido hoje a deixar o Espírito Santo te preencher. E você vai ser transformado de dentro para fora. Porque quando Jesus jorrar essa água em você, que é o Espírito Santo, que é a presença dele, nunca mais você vai ter sede, aleluia, nunca mais você vai ter necessidade, a ansiedade de procurar algo em pessoas. Quando você procurar alguém, vai ser para complementar e não para preencher. Amém? Que a graça do Senhor abençoe você, que essa palavra fale ao seu coração
Vamos orar? Pai amado, querido, soberano Deus, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença, agradecendo ao Senhor, crendo que o Senhor, nesta manhã, vai preencher cada um de nós. E eu quero clamar, Senhor, nessa manhã pelas minhas irmãs, pela minha vida, pela minha casa, minha família, meus filhos, pela família das minhas irmãs amadas que aqui está, Senhor, comigo. Eu quero clamar pela saúde física, espiritual, e eu quero pedir ao Senhor que toda ansiedade, que toda depressão, que toda angústia, que todo vazio, em nome de Jesus, cai por terra e que o Senhor venha preencher todas as lacunas que está, Senhor, vazia dentro de nós. Enche, preenche com a presença do Espírito Santo, porque eu sei que a partir daí nós seremos completas, nós seremos saradas, nós seremos curadas, mulheres saradas para sarar outras mulheres. Eu lhe peço, eu lhe clamo nesta manhã e eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.